Graça e paz, irmãos. Em Gênesis capítulo 6 é narrada uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. A história de Noé e a arca que Deus mandou construir. No versículo 19 do capítulo 6, Deus ordena a Noé: colocarás dentro da arca um casal de cada espécie. Porém, no capítulo 7, no versículo 2, Deus explica esta ordem, dizendo: será um casal de toda espécie, com exceção dos animais considerados limpos. Este você colocará 7 casais de cada espécie, e de todas as aves do céu, 7 casais de cada espécie. Os ateus, os críticos da Bíblia e os céticos da palavra de Deus, eles dizem que a Bíblia se contradiz nessas passagens. Onde o primeiro texto diz que Deus manda colocar apenas um casal, e o segundo diz que Deus manda colocar 7 casais de um e um casal de outra espécie. Mas é um texto fácil, simples de se explicar. Não há controvérsia nenhuma. No capítulo 6, versículo 19, Deus dá uma ordem geral. No capítulo 7, versículo 2, Deus dá uma exceção àquela ordem geral. A passagem de Noé é uma das passagens mais atacadas pelos ateus e pelos não crentes. Mas as suas afirmações não são difíceis de serem refutadas. Primeiro, eles criticam perguntando como é que Noé sabia quais eram os animais limpos e os animais sujos, se Deus só cita isso lá na frente, em Levíticos capítulo 11, a Moisés. Ora, a resposta é fácil. O mesmo Deus que falou para Moisés foi o mesmo Deus que falou para Noé. Ora, se Deus tinha uma comunhão particular com seu servo Noé, de forma que o escolhera para fazer uma arca, por que Deus não contaria para ele quais eram os animais limpos e impuros? No versículo 2 e 3 do capítulo 7, quando Deus manda Noé colocar dos animais limpos 7 de cada espécie, tinha um propósito. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, quando após o dilúvio Noé sai, o propósito era 2. Primeiro, Noé sacrifica alguns dos animais ditos por limpo a Deus. E o segundo propósito era que Noé só poderia se alimentar dos animais tidos por limpo. Porque os animais tidos por impuro, naquela época não se tinha a tecnologia que existe hoje. Eram animais prejudiciais à saúde humana. Questionam acerca de como Noé conseguiu alimentar toda aquela gama de animais e sua família por aproximadamente 1 ano. Esquecem eles que a própria Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo a arca e 120 anos também juntando alimentação. Também questionam como um homem poderia colocar todos os animais do mundo dentro da arca. Ora, quem colocou aqueles animais dentro da arca não foi Noé. É claro que foi o próprio Deus. Da mesma forma que Jesus ordenou aos peixes que entrassem nas redes dos discípulos após ressuscitado, da mesma forma que o Senhor ordenou aquele grande peixe que engolisse Jonas, e da mesma forma que Deus sustentou Jonas vivo dentro do estômago daquele grande peixe, da mesma forma que Deus criou todas as coisas, Ele ordenou a sua criação, aos animais, Ele ordenou a todos os casais que entraram na arca. Ele deu a ordem: vão para a arca. E todos foram para a arca, por ordem divina. A Bíblia Sagrada diz, lá em Gênesis capítulo 7, no versículo 9, entraram de 2 em 2 para Noé. Ou seja, entraram para Noé. Eles foram levados até Noé. Questiona como é que Noé sairia no mundo procurando os animais. Ora, por favor, pelo amor de Deus. É claro que Deus ordenou as suas criações, a sua criatura, vão para a arca.
Acerca do tamanho da arca, se coube ou se caberia todas as espécies existentes na terra, existem estudos atuais, existe um livro lançado por um grande conhecedor da palavra de Deus chamado John Woodmorapp. E o tema do livro dele é um estudo sobre a viabilidade da Arca de Noé, onde ele cita mais de 1.200 estudos de eruditos que comprovam a viabilidade daquela construção, daquele monumento. Então, pegando os textos da Bíblia Sagrada, que citam as dimensões da arca, dá-se para se ter uma proporção da grandeza real daquele instrumento, daquele objeto. E é claro que com a mão de Deus, tudo aquilo foi possível. Atacam a história de Noé, tentando desmerecer o texto bíblico, com diversos questionamentos humanos, sem respostas. Querem saber como é que o que aconteceu com as espécies que não são nomeáveis no texto sagrado, como, pois, nasceria as espécies de árvores, de plantações posteriormente. Deus, quando manda Noé levar de todas as espécies de aves do céu, ele mesmo diz no versículo 3 do capítulo 7 que era para que posteriormente ao dilúvio essas espécies de aves saíssem espalhando sementes em toda a terra. E é bem provável também que o Senhor tenha dito a Noé que durante os 120 anos que ele construiu a arca, que ele guardou a alimentação, que ele guardasse sementes. E mesmo se não tivesse guardado, o mesmo Deus que disse no começo que houvesse todas as coisas, esse é o mesmo Deus que poderia dizer: haja plantações, haja árvores, haja alimentos. Meus irmãos, o homem não pode compreender os mistérios de Deus com seus questionamentos falhos e com sua falta de fé. Analisando o que a Bíblia Sagrada diz, nós vemos que o objetivo daquele texto não era pormenorizar explicitamente todos os questionamentos da mente humana, não. O objetivo do texto era explicar quão grande é nosso Deus e que o homem pecador apenas o desmerece e que ele mandou o dilúvio para que trouxesse julgamento sobre a terra por causa do pecado, da condição que existia naquele momento. Então, não é possível compreender completamente as coisas de Deus pela razão. Deve-se haver fé, deve-se haver o amor, deve-se haver a razão do Espírito Santo. E aí, através da fé e do bom estudo, da boa razão, possamos alcançar o entendimento perfeito, que não vem do homem, que vem do Espírito de Deus para a Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe.